Passar a palavra para o Daniel Pereira, que é liderança comunitária, morador da comunidade São Rafael. Seja bem-vindo, Daniel. Então, agradecer a vocês, né? Dizer que vai ser um prazer a gente poder estar debatendo um pouco sobre essas situações que estão acontecendo aqui em João Pessoa, especialmente, mas que vocês também já enfrentaram aí no Rio de Janeiro e que outras cidades também estão enfrentando, outras comunidades no Brasil inteiro, né? E no mundo inteiro. Mas a gente falar um pouquinho mais aqui da comunidade São Rafael em João Pessoa. Agradecer a vocês e vamos fazer esse debate bacana aí para o pessoal. Daniel, a gente queria que você falasse um pouquinho, né, do que está acontecendo agora em João Pessoa, né, o que a sua comunidade está passando, né, o que tem acontecido. Né, a gente já tem pessoas dando boa noite aqui, a Pamela, a gente já tem algumas pessoas entrando. Então, conta um pouco para a gente da história da sua comunidade, o que está acontecendo agora em João Pessoa. Então, para contextualizar um pouquinho para o pessoal que não conhece aqui, né, João Pessoa, a nossa comunidade, a comunidade São Rafael, essa comunidade, ela geograficamente, se a gente for pegar o mapa de João Pessoa, ela fica no centro da cidade de João Pessoa, geograficamente falando, né, ela fica vizinho ao Jardim Botânico e à Mata do Buraquinho, que é a maior reserva de Mata Atlântica de uma área urbana aqui no Brasil. E a comunidade São Rafael, ela tem mais de 70 anos, né, ela é uma das comunidades mais antigas da cidade de João Pessoa. Ela nasceu do desmembramento de uma antiga fazenda que tinha esse nome, que era a Fazenda São Rafael, e que servia de produção de animais, de plantas, né, de alimento para ser distribuído para as demais cidades do interior da Paraíba. Conforme a cidade de João Pessoa foi crescendo, essa fazenda foi sendo desmembrada, e aí, com o tempo, os trabalhadores dessa fazenda passaram a morar nesse local que hoje é a comunidade São Rafael, que no início era chamado de Vila São Rafael, porque eram poucas casas dos trabalhadores da fazenda, e aí, quando a fazenda foi desmembrada totalmente, essa pequena vila de casas, né, virou, no zoneamento de João Pessoa, né, conhecida como Favela São Rafael. Depois, no último zoneamento que foi feito há 15 anos atrás, passou a ser chamada de Comunidade São Rafael, e hoje ela conta com mais de 3.500 habitantes, são mais de 600 residências, e agora, nesse momento, a cidade de João Pessoa, em 2014, né, solicitou o maior empréstimo da história da cidade de João Pessoa, né, da Prefeitura Municipal, para fazer a urbanização da cidade de João Pessoa. E dentro desse projeto de urbanização chamado Programa João Pessoa Sustentável, um dos focos é fazer a revitalização do Rio Jaguaribe e, com isso, a urbanização das 8 comunidades que existem no que eles estão chamando de Complexo Beira-Rio, que são essas 8 comunidades, entre elas a nossa comunidade São Rafael, que fica na margem do Rio Jaguaribe, que sofre com alagamentos, né, que sofre com as enchentes, com as barreiras, né, as encostas que deslizam, mas o foco principal é retirar as pessoas dessas comunidades, e o que vem acontecendo em João Pessoa de 2014 até agora são gestões que não dialogam com as populações. Como será esse processo? A única coisa que a gente sabe é que vão ser mais de 1.200 famílias retiradas dessas 8 comunidades nesse primeiro momento, e que a partir daí, será feita a revitalização do Rio Jaguaribe, será construído um parque linear, né, para recuperar o Rio Jaguaribe, e essas famílias vão ser relocadas para conjuntos habitacionais, que até agora a Prefeitura não disse como serão esses conjuntos habitacionais, quais são as condições de habitabilidade das famílias, e isso é uma briga, né, que a gente está realizando desde 2018, nós aqui do Instituto Voz Popular, da Associação de Moradores da Comunidade São Rafael, para que a gente tenha informações sobre como esse programa, que é o maior programa da história da cidade de João Pessoa para a urbanização, será feito sem dialogar com as pessoas, que vão ser diretamente atingidas. E com um agravante, esse programa ele não é com recursos públicos, seja da Prefeitura, do Governo do Estado, do Governo Federal. Esse programa é um empréstimo feito a um banco internacional, né, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que vai custear essas obras. Só que aí, quando você custeia essas obras com dinheiro de um banco, você vai pagar toda a taxa de juros, e esse empréstimo, que foi um empréstimo de 100 milhões de dólares, já faz hoje, nos cofres da Prefeitura de João Pessoa, uma dívida de mais de 1,2 bilhões de reais. Ou seja, não é só fazer
o maior projeto de urbanização da história da cidade de João Pessoa, retirar as pessoas sem diálogo, sem transparência, mas é também fazer a maior dívida que a cidade de João Pessoa já contraiu pelos próximos 40 anos e que todos os moradores da cidade de João Pessoa vão pagar isso, porque vão ter IPTU aumentado, taxa de lixo, todos os demais impostos, sem contar que para a Prefeitura Municipal de João Pessoa solicitar esse empréstimo, ela teve que pedir autorização ao Congresso Nacional. O prefeito de João Pessoa, na época, foi até Brasília solicitar que o Congresso desse o aval, porque que coisa bacana quando as gestões pensam em fazer a urbanização das cidades, né, sem dialogar com a população. O prefeito foi lá em Brasília, pediu autorização do Congresso, porque se a Prefeitura Municipal de João Pessoa não pagar o empréstimo que vai ser utilizado para urbanizar a cidade, o governo federal vai descontar na fonte todos os repasses de recursos que seriam feitos para a educação, para a saúde, para a segurança, para a cidade de João Pessoa, e vai pagar o empréstimo. Ou seja, a cidade pega o maior empréstimo da história, no valor de 100 milhões de dólares, já está devendo mais de 1,2 bilhões, e se a prefeitura não tiver capacidade de pagar esse empréstimo, além dos pessoenses pagarem esse empréstimo, né, com as altas taxas que vão aumentar dos impostos, a gente ainda corre o risco de ficar sem recursos para a saúde, para a educação e para as outras demandas prioritárias do município, porque o recurso que viria do governo federal vai ser retido na fonte. Então, o projeto, né, da cidade de João Pessoa para urbanizá-la, né, feito pelas gestões, ao invés de ser João Pessoa Sustentável, está se tornando um programa chamado João Pessoa Insustentável, né, porque não visa, de fato, a melhoria da cidade para as pessoas que moram nela. Está visando fazer uma urbanização a partir de um empréstimo vultuoso, o maior da história da nossa cidade, para deixar a cidade bonita para os turistas, né, porque é isso que o Banco Interamericano de Desenvolvimento está fazendo com esse programa João Pessoa Sustentável, que está dentro de um grande programa a nível mundial do Banco Interamericano, chamado Cidades Emergentes, para fazer com que cidades como essa, né, como João Pessoa, se endividem, né, façam sua repaginação, mas fiquem endividadas e não deixem de ter uma dívida eterna com um banco internacional, para que eles lucrem cada vez mais, né, com a remoção de pessoas que moram nas suas áreas há mais de 50, 70, 80 anos, com foco em melhorar a cidade para os turistas e não para as pessoas que de fato moram na cidade. Então, nós aqui da Associação de Moradores da Comunidade São Rafael e do Instituto Voz Popular, estamos desde 2018 cobrando da Prefeitura Municipal de João Pessoa informações concretas de como será essa remoção dos moradores e moradoras da nossa comunidade, além das 8 comunidades, porque essa não é uma briga apenas nossa da Comunidade São Rafael, é uma briga das 8 comunidades que vão ter suas casas, seus moradores, suas famílias, sua história removida, né, sem que a prefeitura diga como é que esse projeto, esse programa está sendo executado de forma transparente. O que a gente está pedindo, e sempre pedimos a todas as gestões municipais e estaduais, é que as nossas comunidades precisavam ser urbanizadas para garantir que as famílias, todos os anos que sofrem com as enchentes, que têm suas casas alagadas, não passassem mais por isso. Mas você consegue fazer esse processo de urbanização dentro da própria comunidade, dentro do próprio território, mantendo as pessoas ali, construindo espaços melhores e mais adequados para essas famílias, e não simplesmente removendo essas pessoas de lá e desconstruindo todos os laços afetivos, históricos, econômicos e sociais desses territórios. E aí nós da Comunidade São Rafael fomos a primeira comunidade a ter acesso a essas informações desse projeto e a primeira a solicitar uma audiência pública na Câmara de Vereadores da cidade de João Pessoa, para que a Câmara Municipal pudesse solicitar da Prefeitura Municipal de João Pessoa informações concretas dos prazos, dos valores, de como esse programa vai ser executado e como ele vai impactar na vida dessas pessoas. Como eu coloquei para vocês, só nesse primeiro momento, aqui na Comunidade São Rafael, serão mais de 190 famílias removidas da comunidade. Mas somando as 8 comunidades, vão ser mais de 1.000 famílias. Então, assim, será um impacto significativo em toda essa região do centro, geograficamente falando, de João Pessoa, que vai impactar em todos os sentidos, na economia, na questão histórica dessas comunidades, social. Então, a gente não quer que a prefeitura faça um projeto, pegue um empréstimo que nós temos que pagar e faça uma remoção, se que as pessoas possam dialogar se querem ou não sair das suas comunidades. Então, a gente está brigando desde 2018 para que a Prefeitura Municipal dê informações concretas, né, de como será esse programa, como será essa remoção das famílias, para que a gente tente, né, ou barrar esse programa ou diminuir o máximo possível os impactos que vão acontecer dessa remoção. Então, a gente está lutando aqui em João Pessoa para fazer com que mais e mais pessoas da cidade
conheçam o programa João Pessoa Sustentável e possam encampar a nossa luta também de dizer que um programa que se chama João Pessoa Sustentável não pode ser sustentável se dialogar dessa forma, sem transparência, né, sem chegar próximo das pessoas que vão ser realmente atingidas por ele. Então, a gente está fazendo essa frente em vários campos de atuação, nas universidades, né, nos setores políticos, buscando algumas representações aqui da nossa cidade, do nosso estado, para que a gente possa estar cobrando, de fato, como esse programa vai ser executado na cidade de João Pessoa, dizendo que ele já executou 100 milhões de dólares na cidade de João Pessoa como contrapartida desse projeto, e agora recebeu o valor de 100 milhões de dólares para fazer essa segunda parte, que é a revitalização do Rio Jaguaribe e a urbanização dessas 8 comunidades que compõem o Complexo Jaguaribe. Então, a gente está nessa luta, e nessa luta a gente conheceu também outros companheiros e companheiras de outros municípios, de outros estados que passaram por situações como essa, o que nos levaram também a vocês aí no Rio de Janeiro, para que a gente possa trocar um pouco dessas experiências de como foi a luta de vocês, como é até hoje essa resistência, para que a gente possa também fazer essa luta aqui na cidade de João Pessoa, aqui na comunidade São Rafael, nas comunidades do Complexo Beira Rio, para dizer que nós somos a favor da urbanização das nossas comunidades, mas ela não pode ser uma urbanização sendo feito de forma como um tratoraço, como a prefeitura quer, como o governo do estado e o governo federal querem. Ele tem que ser dialogado com as pessoas que construíram a nossa cidade, que construíram as nossas comunidades, que vivem aqui e fazem dessa cidade ser o que ela é. Então, a gente não pode simplesmente ser removido sem ter direito à voz e sem ter direito, né, de ter a garantia das nossas moradias, mas não apenas uma moradia, uma casa, mas uma casa com habitabilidade, com condições de fato dessas pessoas sobreviverem nesse novo local que elas serão relocadas, ou mesmo dentro das comunidades, caso a gente fique aqui durante essa luta aí da implementação do João Pessoa Sustentável. Então, um pouquinho disso que a gente está vivendo aqui, e está executando, e está buscando outros parceiros para encampar essa luta com a gente.